Boa noite aí, galera. Charles mais uma vez aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Vamos continuar, né? O estudo do Evangelho de João, agora capítulo 8. Só recapitulando, 7 a gente vê o momento da festa lá da incredulidade da família de Jesus, né? Do irmão dele. A gente vê Jesus indo para a festa do tabernáculo, ou cabanas, enfim, né? E é confrontado pelo povo, pelos líderes religiosos, né? Eles mandam prender Jesus, os guardas não prendem, porque viram que Jesus falava a verdade, era diferente daquele sistema religioso, como hoje a gente vê o sistema religioso também, né? Mas eles não viram uma coisa tão diferente, realmente falava a verdade, né? Entendia daquilo que falava, não era uma coisa automática, que só citava as coisas, tinha autoridade daquilo que ele falava. Acabaram voltando sem ele e os líderes meio que ficam enlouquecidos, porque será que vocês agora se converteram, né? Acreditando numa pessoa que não é a gente, nós somos os líderes, né? Quem não tá com a gente é uma escória, são pessoas que não sabem nada. Isso é a arrogância, é a soberba, né? E aí vê a discussão até entre eles mesmos, né? Quando Nicodemos confronta eles, né? Sobre o que eles estavam fazendo, era contra aquilo que eles pregavam, né? E hoje a gente vê também as mesmas coisas. E eles nem se importam com isso, né? Porque eles já estavam decididos o que eles queriam fazer. Não se importava para eles a lei, não se importava para eles Deus, nada, porque eles eram Deus. Então a gente vê o resultado disso e Jesus sai, como eles também. Agora a gente vê esse momento que Jesus volta, né? E eles encontram uma situação da mulher adúltera. Mas antes de começar o capítulo, né, 8 agora, não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar também os seus comentários, né, sobre isso. Vocês possam também fazer isso individualmente. E que o Senhor abençoe o coração de vocês, dê entendimento, discernimento espiritual. Vocês saiam desse mundo, venham caminhar no caminho da verdade, guiado pelo nosso Senhor e Salvador, Shia. Tá bom? E compartilhar também, tá? Então tá, vamos lá, capítulo 8. Então Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então, de madrugada, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assim, assentado, os ensinava. Era isso para que Jesus veio. Ele veio para os seus, né? E o papel dele era realmente vir para o povo judeu. É ensinar eles, ensinar o Evangelho de Deus. E esse é o que ele está fazendo, certo? Só que daí, por inveja, a gente vê que no julgamento de Jesus, fala os trechos que Jesus foi entregue por inveja. Então eles tinham inveja de Jesus. Não porque ele falava a verdade, enfim, mas porque mostrava a hipocrisia dos líderes, mostrava, tirava a glória deles, tirava os fiéis deles. Então eles não queriam isso. E eles não se importavam o que eles poderiam fazer para tirar Jesus do caminho dele. Então o que aconteceu? Os escribas e fariseus, enfim, trouxeram a sua presença aí uma mulher surpreendida em adultério, né? Então, como ele era um rabino, quer dizer, mestre, né? Como Nicodemos chama ele, né? Vamos ver mesmo, vamos botar ele à prova. Vamos achar algum erro dele para a gente poder incriminar, porque eles não tinham o que incriminar ele. Nada, né? E Jesus era, que nem diz a escritura, né? Foi obediente até a morte, né? Nenhuma inverdade, nenhuma falsidade foi dita na sua boca. Sempre falou a verdade.
foi o autor e consumador da fé, um homem sem pecado. Então não tinha como pegar ele. Então ele estava tentando achar de alguma forma, achar um meio de fazer isso. E é legal que todas as vezes que eles fazem isso, Jesus ele aplica a palavra de Deus. Ele age como a vontade do Senhor. Por quê? Ele age e fala somente aquilo que o Pai falou para ele fazer. Obedecer, falar. Então, eles trazem uma mulher adúltera, em adultério. Né? E é interessante que fala no trecho aqui, sua presença, uma mulher surpreendida. Quer dizer o quê? Ela pegada em ato, né, daquilo que ela estava fazendo, né, em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E assim disseram a Jesus, mestre, que é Rabi, né? Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É interessante que Jesus, eles acham estranho aquilo que Jesus diz, porque Jesus, ele ensina não aquilo que a lei condena, porque a lei foi feita para condenar a carne. Jesus veio trazer a lei do Espírito. Então tudo que Jesus ensina, ele ensina conforme o Espírito. Certo? Então por isso que eles não entendem. Até porque a mente deles também é carnal, enfim. Né? Então eles são movidos pela lei. Por isso que Jesus vai até combater eles. O Pai, né? Vocês vão ser julgados por Moisés. Vocês creem nele, seguem ele. Né? E não a Jesus. Certo? Não a lei do Espírito. Então eles veem tudo estranho aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina. Ao contrário daquilo que eles só percebiam a lei. Mas Jesus falava aquilo que a lei queria que fizesse. É agir pelo Espírito. Né? Então eles falam, mas Moisés disse isso. Tu que dizes então? Então vamos ver o que Jesus vai falar. Certo? Só que o interessante, antes de continuar o trecho, na lei de Moisés fala que lá diz que somente a pessoa só vai ser culpada de adultério, certo? Realmente, se tiver o homem e a mulher juntos, pegos juntos, os dois têm que ser levados juntos, né? E julgados. Então, assim os dois vão ser o quê? Apedrejados, mortos. Né? Lá na lei diz isso, os dois. Só que quem que eles trazem? Só a mulher. Tá? Isso é um ponto. Tá? Isso é um ponto. Só que daí Jesus, o que ele fala? Eles estavam realmente tentando Jesus. Eles não queriam saber a verdade. Eles só queriam ver a resposta de Jesus sobre aquilo ali. Então, olha para ti. É interessante aqui que eles queriam pegar Jesus. Porque, vamos refletir, tá? O que eles falam? Eles trouxeram a mulher sem um homem e diz que ela tem que ser apedrejada. Então, o que acontece? Se Jesus diz que ela tem que ser apedrejada, realmente ali, e eles apedrejam ela, ou enfim, né, eles vão acusar ele de estar indo contra a lei. Porque a lei não diz que ela somente tem que ser apedrejada, mas para que a lei seja cumprida tinha que ser os dois, o homem e a mulher. Então tu vê que eles estão querendo realmente pegar Jesus de alguma forma. Certo? Mas Jesus, ele faz o quê? Ele se inclina, né, e começa a escrever na terra, com o dedo. Tipo, não se importando, né, não dando bola, mas refletindo, pensando, né, creio eu. E eles insistindo naquilo ali, em querer realmente que
que acontecesse aquilo com a mulher em relação a isso, aos pecados dela. Só que Jesus, ele vem com uma reflexão, uma abordagem, certo? Então, se ela merece apedrejamento, se for pensar dessa forma, por causa do pecado dela, quem que não tem pecado? Quem que não é pecado? Então, ele meio que confronta eles a pensar nisso. E fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o interessante é que pelo menos nisso eles foram sinceros. Porque realmente ninguém é livre, certo? Desse contexto. Retornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Né? Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, é interessante que o trecho ele fala que a consciência realmente condena ele. E aí o que acontece? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos. Ficando assim só Jesus e a mulher, no meio onde estavam. Erguendo-se daí Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Tipo, ela estava numa situação que, pelo que eles acusaram, ela foi pegada em adultério. Então, pela lei, né, ela tem que ser apedrejada, morta, perfeito. E chega ali de certo, foi ferida no meio do caminho, enfim, né? E um monte de gente pronta para apedrejar ela, matar ela. E de uma hora para outra, não tem mais ninguém. Cadê a tua acusação? Onde está? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Ninguém. Não tem ninguém me condenando. Ninguém está aqui mais. Então Jesus falou para ela: nem eu tampouco te condeno. Só que tem um ponto. Ele lembra ela. Fala para ela: vai e não peques. É interessante que nós temos consequência dos nossos pecados. Isso é fato, isso. Mas Deus quer que nós nos perdoamos, que nós nos arrependemos, que nós nos corrigimos, enquanto há tempo. Então, todos têm direito ao perdão, à mudança. Até um adúltero, até um pedófilo, até um assassino, um estuprador. Todos têm tempo, enquanto está vivo, de se arrepender, de ser perdoado, de mudar. Agora, arcamos com as nossas consequências? Sim, como um pedófilo, ele cometeu um crime, ele vai ser preso. Mas ele pode ser perdoado, ele pode arrepender, ele pode mudar enquanto está vivo. Agora, isso vai tirar a consequência dele estar preso pelo crime dele? Não, não vai.
Beleza? Só lembrando, tá? Esse trecho ele tá em colchetes, porque nos trechos mais antigos, né, nos pergaminhos mais antigos, essa parte da mulher adúltera não existe. Mas a gente acabou estudando ele, vendo, porque tem um ensinamento por trás dele. Beleza? E Jesus continuou ensinando ali no templo, né, onde que ele estava. De novo ele falava a Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus continua mostrando o caminho da missão dele. É um caminho de justiça, paz, de agradar a Deus, ter a vontade de Deus, caminhar na verdade. Ele é o caminho disso. De sairmos da escuridão. Como dizem Colossenses, Colossenses 1, fala que Deus nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino de luz, seu filho, Jesus. Então é isso. Em Cristo nós saímos, Deus nos traz para Cristo nesse reino de luz, nos tirando assim do mundo das trevas. E o Cristo é o caminho, né, dessa vida espiritual com Deus. Só que daí os fariseus sempre combatendo, sempre contra o inimigo, né? Mensageiros do diabo, né? Contra, sempre lutando, né? Que nem Jesus mesmo falava, rejeitando sempre o Espírito de Deus, através da palavra. Eles acusam ele. Você está dando testemunho de ti mesmo. Logo, então, teu testemunho não é válido. Porque você está dando esse testemunho. Você está falando de você mesmo. Não tem outro testemunho. Não tem outra evidência. Você está se testificando você mesmo. Que base tem isso? E isso Jesus já vem falado. A gente já viu em outros capítulos. Anteriormente, Jesus falando, eles acusando ele disso. E ele falando que não. As escrituras já dão testemunho de mim. O que eu faço dá testemunho de mim. Então, e o meu testemunho, ele não é contraditório a isso. Bem pelo contrário, ele tem comunhão. Ele tem ele é verdadeiro com essas conexões. Tanto aquilo que eu pratico, aquilo que eu falo e aquilo que as escrituras falam. Que é o meu Pai que dá testemunho. Então Jesus responde isso. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde vim e para onde vou. Só que vós não sabes de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo se eu julgasse, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só que julgo, mas eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei, e é legal que Jesus ele sempre especifica isso, andando sempre na lei, sempre trazendo a lei, né, para falar, né, conectar aquilo que ele está ensinando com aquilo que ele está vivendo. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas ou três, né, duas ou três, é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então isso comprova que o meu testemunho é verdadeiro, porque o que eu falo
não entra em contradição com aquilo que o Pai fala no Antigo Testamento. Então eles perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus. É interessante que, pela prática, né, porque eles falam que eles conheciam Jesus como um Jesus de Nazaré, filho de Maria, né, que tinha os irmãos, as irmãs. E eles conheciam José, pelo que eu entendo. Só que daí ele está falando de um pai aqui, certo? Israel realmente via Deus como o pai deles. E eles perguntam: tá, mas quem é teu pai? Não conheces a mim, nem a meu pai? Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. E por que isso? Jesus já falou sobre esse tipo de argumento. E falou que se eles conhecessem o pai, porque quem leva as pessoas, isso falando dos judeus, né? Quem leva eles a Jesus é os profetas. Certo? Então, se eles conhecessem a mensagem profética pelos profetas mediante o Espírito do Pai de Deus, eles estariam de acordo com o Pai. Eles conheceriam então Deus, a vontade dele, o que ele pensa, o que ele quer. Eles conheceriam intimamente Deus. Consequentemente, eles iam conhecer Jesus. Então, conhecendo Jesus, demonstra que você conhece o Pai. Que é o Pai que te conduz a Jesus. Então, é isso que Jesus explica. Então, mostra que eles não reconhecendo Jesus, eles não conhecem o testemunho do Pai. Então, consequentemente, não tem intimidade com ele, não conhecem ele. Então, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava assim no templo. E ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Então a gente vê mais uma vez citado esse trecho, né, dessa hora, enfim, né, tem o tempo determinado por Deus, é completar a missão dele, enfim, seria necessário, conforme a palavra profética, né, seria perseguido pelos judeus, seria entregue aos gentios, né, seria açoitado, enfim, seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tem que acontecer conforme a mensagem profética de Deus, a vontade dele. Todo esse processo. E Jesus continuou falando, né, da sua autoridade, do qual ele foi enviado. Né? Por quê? Porque ele é um representante de Deus. Representante, né, de alguém superior a ele. Como um exemplo, um oficial de justiça. Um oficial de justiça, tá, vai à sua casa com alguma coisa, ali é o próprio sistema que está ali na porta da tua casa. Não é aquela pessoa ela só é um instrumento, mas ela está como um representante do Estado, com autoridade do Estado. Qualquer coisa contra ele, você está fazendo contra o Estado. Não está recebendo, não está obedecendo, está agindo contra o Estado. Mais ou menos isso. Um exemplo simples, né? Que Jesus e o Pai dele. E Jesus fala: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis assim no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, Jesus está falando já que ele vai embora. A gente já viu outro trecho ele falando sobre isso, né? Aí os líderes não entendiam, né, que somente era realmente carnal e não espiritual, e achavam que ele ia ir para os gentios, que ele ia, né, como eles não se misturavam, uma plebe, como eles me identificavam, né, então eles não entendiam, e Jesus retoma esse tipo de pensamento,
né? Eu vou me retirar. Vocês vão procurar. Mas vocês assim vão morrer nos vossos pecados. Porque para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Por quê? Porque eles não têm o caminho. Como Jesus falou para os discípulos. O que Jesus falou para os discípulos? Eu vou ir. Mas vocês sabem o caminho. Vocês não precisam de mim aqui. Vocês já têm o caminho como ir para onde eu estou. Agora, eles não têm. Eles estão perdidos. Estão entregues. Isso por eles ter escolhido um outro caminho. Não um caminho, a verdade, o caminho dado por Deus. Então eles ficam com essa dúvida e diziam então entre eles, né? Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Como em outro trecho, eles falam sobre isso. Será que ele está dizendo que ele vai ir para os povos que se dispersaram no meio dos gentios? Agora eles falam que será que ele vai se matar? Aí Jesus fala, vós sois daquele de baixo. E é legal que quando ele fala isso, ele fala o entendimento deles, da mentalidade deles. Vocês são carnais, vocês não entendem o que é espiritual. Eu estou falando de coisas espirituais, porque é da onde eu sou. E vocês falam daquilo que vocês têm a mente, que é aqui de baixo. Vocês não entendem. E Jesus fala, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. Eu deste mundo não sou. Então tu vê, literalmente Jesus está fazendo um paralelo entre ele e os líderes religiosos. Em Jerusalém, na Judeia, enfim, o povo judeu. Mostrando a carnalidade deles. E é a mente deles. Diferente de Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Tá. Só uma parada aqui, tá? Esse trecho do versículo 24, a gente tem que entender o trecho no contexto e naquilo que Jesus está falando e na pergunta dos judeus, dos líderes religiosos, aquilo que Jesus está afirmando. E depois a resposta de Jesus também. Então isso é interessante, porque tu consegue entender do que Jesus está falando. Certo? Por quê? Por que eu falo isso? Porque infelizmente nas traduções, certo? Tem muita véu ideológico em algumas palavras, em algumas intenções, certo? Para justificar uma ideia. E eu falo aqui principalmente da Igreja Católica do conceito Trindade. E a gente vê alguma coisa no Evangelho de João e alguma coisa nas Epístolas de João. E essa aqui é uma delas. E é o trecho que eles usam, que é aqui, ó, no versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, é interessante que as Bíblias, principalmente católicas, de Almeida, Ferreira de Almeida, que era um católico, não sei, acho que era um padre, não sei, era, né? Então tu vê essa palavra eu sou em maiúsculo, como em outros trechos do Evangelho de João, né? Você vê isso. Só que esse trecho não quer dizer aquele eu sou do Antigo Testamento. Tá? E eu falo isso não só pela escrita grega, certo? Mas também pelo contexto do que eles estão falando. Então vai contra essa ideia, do qual Jesus, eles afirmam, viu, Jesus está dizendo se eles não acreditarem que ele é o Deus do Antigo Testamento. Não é verdade isso. Certo? O trecho não quer dizer isso, e esse trecho nem deveria estar eu sou em maiúsculo. Tá? Só para vocês entenderem. Tá? Agora vamos ver o que Jesus fala, qual é a pergunta deles.
Isso é interessante, porque num contexto a gente consegue entender o que Jesus está falando. Tá? Então vamos lá. Olha só. Então Jesus falou: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Tipo assim, reflita comigo, tá? Vamos pensar com sinceridade, humildade. Os fariseus e os saduceus estavam querendo acusar Jesus de alguma coisa, pegar ele e realmente matar ele por alguma acusação. E realmente foi isso que aconteceu. Pela crucificação dele. Crucificaram ele por inveja, mas com uma acusação de blasfêmia. Que ele estava dizendo que ele era realmente um Deus. Foi essa acusação dele que levou ele à morte. Certo? Então, se ele realmente falasse aqui: se vocês não crerem que eu sou o Deus do Antigo Testamento, eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês já acham bem, certo? No versículo 25 eles iam perguntar: quem és tu? Sério isso? Não, eles iam acusar ele de blasfêmia. Eles iam acusar ele de heresia. E iam apedrejar ele, iam pegar ele e levar ele acusado. Eles iam ter uma justificativa para acusar ele de alguma coisa. Só que é interessante que eles não vê esse eu sou como os judeus veem o nome de Deus no Antigo Testamento. Eles veem como o quê? Qual é a pergunta que eles fazem? Quem és tu? Tipo assim, quem é tu? Porque Jesus ele falou o quê? Se não credes que eu sou. Eu sou quem? É literalmente isso que eles entenderam. Se vocês não acreditarem, tipo assim, tá? Lá no grego, se não credes que, esse que no grego pode ser quem, certo? E muitas vezes tu pode botar o em. Então a resposta de Jesus mais ou menos seria assim: se não crerdes em quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Fica mais lógico isso, né? E isso eu falo por causa da pergunta deles. Tá, mas quem tu é então? Porque foi isso que Jesus afirmou. Vocês não acreditarem em quem eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Certo? E quem que Jesus afirma ele ser? É Deus? O Deus do Antigo Testamento? Não! Ele afirma ser aquilo que Deus testifica dele. Ele é o quê? O Messias. O Yahushua HaMashiach, aquele nome. Certo? E o anjo Gabriel falou que seria o quê? Perdoado os seus pecados. E você seria salvo. E é isso que Jesus disse: se vocês não crerdes em quem eu sou, que eu sou o quê? O Messias, o ungido de Deus, vocês vão morrer com vossos pecados. É simples isso de entender. Certo? E responde a pergunta deles: quem tu és? E no versículo 26, Jesus vai dizer... no versículo 25. Quem é desde o princípio que eu tenho dito para vocês, que eu sou. E Jesus estava falando que ele era quem? Desde o início. Ele é o Messias. Aquilo que as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram. É isso que ele está dizendo. Como Jesus disse para a samaritana no poço, lá em Jacó. A gente sabe que o Messias vai vir. E ele vai nos ensinar todas as coisas. E o que Jesus disse para ela? Eu sou o Messias. Tipo, é muito simples isso. Certo? E Jesus fala: olha, eu tenho muitas coisas, é no versículo 26, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e julgar. É interessante que esse versículo 26, naquilo que Jesus está falando, ele fala em relação a ele. Tipo assim, eu tenho muita coisa para dizer a vosso respeito e julgar. Só que
porém aquele que me enviou é verdadeiro. Então Jesus está falando dele, mas ele julga e fala conforme o Pai que é verdadeiro, não conforme ele. Por isso que ele fala, porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele eu tenho ouvido, isso eu tenho dito ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai, que Jesus muitas vezes conversava relevante falando do Pai. E qual que era a pergunta deles? Quem é o Pai? E Jesus falava. Eles não entendiam, eles não percebiam isso. Certo? E é legal no versículo 28, vai falar nesse contexto ainda, de quem Jesus é. E Jesus vai dizer, disse pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Tipo assim, eles continuam insistindo em botar esse eu sou em maiúsculo. Porque eu sou em maiúsculo não tem nada a ver com o eu sou do Antigo Testamento. Certo? O que Jesus está querendo dizer? Que quando vocês me crucificarem, vocês vão ver quem eu sou. Eu sou o quê? Que eu não sou. Quem vocês querem me acusar? De eu querer ser Deus, que eu faço tudo por mim mesmo, que eu sou Deus? Não. Quando vocês me levantar, vocês vão ver que eu sou um servo enviado por Deus e que nada eu faço por mim mesmo. Vocês vão ver que eu sou um ungido, o escolhido, o Messias. E tudo que veio por mim foi o Pai que fez. Ele que curou, ele que ressuscitou, ele que falou. Tudo foi ele. E é isso que Jesus está explicando. Quando levantardes, quer dizer, quando me crucificarem, então vocês saberão quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo conforme o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, eu tenho comunhão com ele. Eu não estou aqui sozinho, vocês só estão vendo a mim. Como que vocês não estão vendo quem está por trás de mim? E não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrado, eu sou obediente. Dito essas coisas, muitos creram. Beleza? Então vamos parar aqui até o versículo 3. O vídeo não ficar estendido. Bom, espero que vocês reflitam nesse estudo, tá? Venham sair desse ideologia, desse tipo de interpretação. Realmente não tem nada a ver com o texto que Jesus está falando. Bom, Deus abençoe os estudos de vocês. Boa noite. Valeu.